apoiado. É melhor um livro mais grosso. Bielzinho, que saudade de você. Então deixa assim de lado, né? Tudo certo? Então vamos lá, galera. Vamos orar por esse tempo, amém, amor? Em nome de Jesus, para Deus conduzir, para Deus abençoar, que seja uma bênção na vida de todos. Um abraço aí, queridos, para todos que já entraram. Em nome de Jesus, seja um tempo bem abençoador para a sua vida, tá certo? Hã? Não, dificuldade, só você fazer o seguinte. Aqui, ó. Não, já deu, tô vendo que tem mais. Vou deixar paradinho. Não dá, amor, tá cortando. Pera aí, meu filho. Aí, entendeu? Deixa paradinho. Pastor Vinícius e Kilvio, estamos com saudade de vocês. Amém, João Eudes. Também estamos com saudades, meu queridão. Um abraço para toda a sua família, viu? Em nome de Jesus. Queridos, então, a gente vai orar aqui, mas antes de eu orar, eu queria só falar de um pano de fundo, certo? Para vocês. Eu e a Kilvia temos vivido bem esse tempo de quarentena, porém ontem a gente viveu um dia um pouco desgastante, um dia um pouco difícil, o que é comum, né? O que é natural para um casal que está convivendo e tudo mais. E aí, em cima dessa crise, desse momento de discussão, a gente teve um discernimento muito bacana de Deus, que eu acredito que vai abençoar muito as nossas vidas durante muito tempo e que a gente quer compartilhar com vocês, né? Eu compus uma música para a Kilvia ontem e essa música foi inspirada nessa reflexão. E aí a Kilvia, quando eu cheguei em casa, que eu compartilhei, ela enriqueceu bastante. Foi algo muito gostoso e é isso que a gente quer dividir com vocês hoje, tá bom? A nossa live ela vai compartilhar muitos aspectos do casamento, mas ela se refere a todas as pessoas, inclusive solteiros, casados, pessoas de variadas ordens. Inclusive o meu amigão Thomas aí está compartilhando, né? Eu acho que ele está no perfil da esposinha, que a minha voz não estava boa, um amigão do coração, ele até disse assim, Vinícius, deixa eu orar por ti, porque estou notando que você está meio tristinho, meio apagado, e foi muito bom, viu, Thomas? Ontem você foi um instrumento de Deus na minha vida. Aí eu vou pedir para a Kilvia orar, certo? E depois a gente vai compartilhar, né, essa lição que Deus trouxe ao nosso coração, que é muito abençoadora e que eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida também. Vai lá, amor. Senhor, nós te rendemos graças por esse tempo que o Senhor tem nos dado. Amém. Nós queremos te glorificar em todas as circunstâncias da nossa vida, seja na melhor, seja na pior, mas que a gente possa estar te glorificando em todas as fases. Em nome de Jesus. Te agradecemos pelo que o Senhor tem feito até aqui e sabemos que muito mais o Senhor vai fazer. Abençoe esse tempo, Senhor, de compartilhar Abençoe, que nós teremos agora. Seja rico, que seja um tempo agradável, que seja um tempo onde as pessoas sejam tocadas, assim como nós fomos ontem. E que o Senhor possa estar, Senhor, nos direcionando aquilo que o Senhor quer que seja dito, nos ensinando também. E guardando, Senhor, os corações para que a sementinha não seja roubada. Amém, Jesus. Abençoa-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Nós abençoamos cada vida, Senhor, que está assistindo essa live, cada família, cada casal, cada pessoa, cada indivíduo, cada irmão, cada irmã, cada amigo, cada amiga, que a tua bênção esteja sobre todos. Nós declaramos a paz do Senhor sobre a tua vida. Nós declaramos a paz do Senhor sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre tudo que você fizer. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, queridos, tempos de crise são tempos de oportunidade. Na crise nós temos oportunidade que em outros momentos, muitas vezes, nós não conseguimos enxergar. E às vezes a gente consegue ter uma sensibilidade a Deus, aquilo que Deus quer ministrar ao nosso coração, justamente num dia difícil,
muitas inspirações, muitos negócios, muitas sacadas, muitas descobertas, elas foram feitas exatamente num contexto de necessidade. Alguém que de repente carregava caixas pesadas e que via que ali estava se desgastando, estava desgastando a coluna, e a partir daquele desgaste, a pessoa pensou, poxa, como é que a gente pode fazer isso de uma maneira mais fácil? Como é que a gente pode fazer isso de uma maneira mais proveitosa? E aí, de repente, inventaram uma máquina, um robô, que ajuda a carregar as caixas, que pega as caixas e que leva para o seu destino. E assim a gente vai vivendo a vida. Tem pessoas que olham para a crise apenas como um momento de dor e de lamentação, mas a gente pode olhar para esses momentos como um momento de aprendizado, como um momento de reflexão. Inclusive, a própria tristeza, ela tem o seu valor. A tristeza, ela também pode ser produtiva. O ruim da tristeza é quando ela é avassaladora, quando ela toma o seu coração de uma maneira abrangente, mas a tristeza também é um sentimento que pode vir a trazer proveito, que pode vir a trazer sensibilidade. Inclusive, o nosso Deus, que é perfeito, que nunca peca, que nunca erra, ele descreve em sua palavra alguns momentos em que ele se entristeceu. Jesus, quando esteve aqui na Terra, ficou triste em alguns momentos. Então, momentos de crise, momentos de tristeza, momentos de dor, momentos de luto, momentos de falência, podem muito bem ser proveitosos para uma grande reflexão, certo? Aí, eu e a Kílvia estávamos meio arranhados, a gente vem vivendo bons dias, sendo bem honesto com vocês, a gente vem vivendo... Eu não sei se é só no meu celular, mas a imagem está um pouco embaçada, o João Eudes falou. Aí, se tiver aí no de vocês, vocês falam também, porque aqui tá bem bacana, galera. A imagem aqui tá boa, talvez possa ser a conexão. Mas o áudio tá bom, assim, comentem mais aí, por favor. A gente tem 16 pessoas ao vivo, nos ajudem aí comentando se a imagem tá boa, se o som tá bom, para que a gente possa dar continuidade. Ó, algumas pessoas estão comentando que a imagem tá ruim. Eu creio que possa ser a conexão. Não tem como saber se é lá ou aqui, entendeu? Embaçou um pouco o áudio, ótimo. Então vamos fazer o seguinte, vamos tentar aqui, né, já que o áudio, que é o mais importante, está muito bom, a imagem aqui está muito boa, certo? O pessoal lá está comentando que a imagem não está muito legal, Marcelo. A imagem daqui. Mas está dizendo que o áudio está ótimo. E aqui na tela a imagem está muito boa, né? Pode ser lá. Ou pode ser até a nossa conexão aqui que esteja entregando menos, né? Cada dia a gente está aprimorando mais, gente, né? A gente está usando essa ferramenta do YouTube pela primeira vez, que é ótimo, porque fica gravado, é uma ferramenta que não tem aquela limitação de tempo como o Instagram, e aí fica aqui o nosso compromisso de buscar cada dia melhorar mais, entregar o melhor para vocês. Meu tablet aqui, pode ficar acompanhando. Então, aí eu quero ler aqui para vocês a canção que eu compus ontem para a Kílvia, certo? Que foi, assim, o pano de fundo para as reflexões que a gente fez e tudo mais. Daqui a pouco ela vai compartilhar. Eu e ela somos muito diferentes, então eu tenho um raciocínio mais lógico, mais cartesiano, mais sistemático. E a Kílvia, ela fala com muita inspiração, ela fala com muita empatia, com muita sensibilidade, ela comove quando fala. E esse é um aspecto que eu quero que vocês percebam que também faz parte da riqueza que a gente quer compartilhar. Diversidade no convívio. Poxa, pessoas tão diferentes, de personalidade, de criações e tudo mais, mas que a gente pode viver bem, fazer uma mistura deliciosa. Deixa eu ler a letra da canção para vocês. Fala assim, ó. Opa. Oi, meu amor. Andei pensando em você, andei pensando em nós, e eu te amo. Quando te conheci, me apaixonei por meus ideais, me afastei das coisas reais. Hoje, eu te amo. Quando eu te conheci, só conhecia minha criação. Sua história era contramão. Hoje eu te amo. Eu descobri que o amor é um misturar de nós dois. Uma mistura imperfeita, mas real, que fica tão gostosa com o amor.
Eu te aceito, meu amor, te quero bem. Tu me aceitas, meu amor, tu me quer bem. Nós aceitamos a Jesus, o tempero do amor, vamos viver o amor. Então, acho que depois a gente pode cantar e tocar essa música juntos. Eu digo assim que, imagina que eu estou pintando um quadro e eu só tenho 5 tintas disponíveis. Então, eu tenho que fazer o melhor com essas 5 tintas. Então, não pode ser uma obra tão complexa, mesmo que ela tenha assim, muita arte, mas ela tem uma limitação de tintas. Então, quando eu vou compor, né, desde criancinha eu gosto de compor, de compor poesia, de escrever para os meus pais, de escrever para Deus, de escrever canções. Quando eu componho, eu só tenho essas 5 tintas, que no caso é a minha limitação técnica musical, né? Eu conheço poucas notas no violão e tudo mais, mas assim, ficou bem bacana. E a letra, assim, é muito legal. Depois a gente vai gravar e vai deixar aqui na página do YouTube para vocês poderem acompanhar, certo? Eu vou deixar aqui eu falar um pouquinho, me introduzir, e aí a gente vai aquecendo, e nós vamos falar muito sobre essa letra. Então, ontem, né, nós passamos um diazinho arranhado, né, ele não brigou, mas a gente pensou diferente, e aquele pensar diferente nos deixou meio assim... distanciados um do outro, né? E aí, nesse momento de distância, né, que esfria, que acaba machucando, esse gelinho acaba machucando, ele veio para o prédio da igreja e eu fiquei em casa. E à tarde eu orei, chorei, e eu pensei exatamente isso. Senhor, como nós somos diferentes. Como a gente pensa diferente, mas eu creio que em tudo tem um propósito. E aí descansei meu coração, continuei meio entristecida pela situação em si. E aí, quando foi à noite, ele chegou... Poxa, amor. Pode ficar tranquilo. Quando foi à noite, ele chegou e aí fez essa linda surpresa, né? E a gente começou a falar sobre isso e a dizer assim, poxa, muita gente tem vivido junto agora nesse período de quarentena, né? Inclusive lá no prédio a gente nunca tinha ouvido nada. De briga, né? Era um prédio super silencioso, ninguém nunca escutava nada de briga. E aí, quando foi esses dias, a gente ouviu a mulher gritando, o homem gritando e a mulher dizendo que o homem bateu nele. E foi aquele alvoroço no prédio, né? Todo mundo ouvindo. E aí, a gente vem pensando, na verdade, sobre isso já há alguns dias, né? Ontem foi um start maior, mas essa questão a gente já vem falando há alguns dias. E deixa eu dar um dado técnico aqui, quando tu concluir teu raciocínio. Pode dar. Então, deixa eu dar um dado técnico aqui, ó. Foi falado assim, te suporta até na quarentena. Eu acho que agora, nos casamentos, eu te amo na quarentena, né? E em toda a situação. Mas deixa eu falar alguns dados técnicos aqui para vocês. Segundo o IBGE, de cada 3 casamentos no Brasil, pelo menos um casamento termina em divórcio. Ou seja, mais ou menos 33% dos casamentos resultam no divórcio. E quando a gente vai vendo pesquisa de aconselhamento de casais, gente que trabalha com casais, nós trabalhamos com casais, a gente vê assim, ó, tem 3 aqui, tá? Aí um acabou em divórcio, certo? Aí ficaram 2 casamentos. Só que quando a gente vai ver, um casamento permanece por conveniência, porque é caro separar, porque vai ter que repartir os bens, por causa de filhos, por causa de acomodação, por causa que já estão acostumados juntos, vai ser muito desgastante, a imagem social e tudo mais. Então, sendo otimista, de cada 3 casamentos, sendo muito otimista, um casamento é saudável. Um casamento é de pessoas que realmente continuam amigos, continuam se curtindo, continuam tendo sexo, continuam conversando, continuam
tendo prazer um com o outro, como tinham um namoro, até mais um namoro, sendo muito otimista. De cada 3 casamentos, não é assim, porque tem um que se separa, tem outro que está casado, mas está separado. A gente conhece pessoas que até têm situações que tem conta separada, dinheiro separado, planos separados, projetos separados. É uma vida totalmente independente. Dormem em quartos separados. Dormem em quartos separados. E eles estão juntos como casal, assim, mais de fachada do que de verdade. Se toleram, se suportam. E aí, no momento como esse da quarentena, que essa galera tem que conviver mais, aí a crise estoura, né? E na China, bateu o recorde. Eu tenho reportagens no G1, vários jornais, você pode colocar aí no Google, recorde de divórcios na China. Algumas cidades da China tiveram recorde de divórcio nesse período de quarentena. E aí o que inspirou, hoje a gente veio de Uber para o prédio da igreja, e aí a gente veio comentando no carro sobre o título dessa live, e o motorista do Uber, inclusive, achou bem interessante, porque é assim, ó, como permanecer unidos mesmo estando juntos. Então, é uma aparente contradição, ou quem sabe uma redundância, alguma coisa assim do tipo, como que a gente pode permanecer unido mesmo estando juntos? O que significa isso? O que significa isso? Gente, tem 3 joinhas aí, ó. Se você está gostando, está acompanhando, dá um joinha aí, dá um legalzinho, tá? Para a gente saber que vocês estão acompanhando, vocês estão gostando. Então, o que significa? Como permanecer unidos, mesmo estando juntos? É porque é muito fácil não brigar se a gente está separado. É muito fácil não brigar se cada um tem sua vida, se a gente não convive. Se a gente não precisa se relacionar, é muito fácil não brigar nesse contexto, é muito fácil não brigar nesse sentido. Eu quero ver permanecer unido estando juntos. Eu quero ver permanecer unido almoçando juntos, jantando juntos, vivendo dias juntos, dividindo louça, tomando banho, dividindo banheiro e convivendo bastante. Então, esse é o nosso desafio. Não é permanecer unido numa estratégia que o casal monta, onde cada um fica no seu quadrado. Não, aí é muito fácil, né? E é muito assim superficial. A gente vê casais que não brigam, não porque eles estão bem, mas não brigam porque eles já administraram tanto um relacionamento frio. Eles não brigam porque eles já se acostumaram tanto, cada um no seu espaço, respeitando o espaço do outro, que não tem relacionamento entre eles. Eu quero ver estar unido quando está junto de fato, quando precisa dividir ideias, quando divide sonhos, quando compartilha a conta bancária, quando compartilha a vida financeira do lar. Deixa eu falar um pouquinho. E aí, voltando aqui um pouquinho o raciocínio, que ele é da só um dado, mas aí fala a nossa diferença, né? Ele é da só um dado. E aí, o pessoal... Nós vimos a briga no prédio. E a gente, poxa vida, que coisa ruim, né? Porque as pessoas não sabem mais conviver. Hoje em dia, os apartamentos são minúsculos, as famílias são pequenas, as pessoas vão para casa para dormir. Quem tem filho, o filho passa o dia na escola, a esposa trabalha, o marido trabalha. Quem tem filho, os filhos passam o dia na escola. E à noite se encontram, tomam banho, talvez jantam, até nem jantem juntos e vão dormir, para no outro dia seguir a rotina. Uma das coisas que nós ouvimos nós temos um grupo que eu acho que são três pessoas que têm filhos. As 3 falaram a mesma coisa. Uma das coisas que mais melhorou para mim nessa quarentena foi porque eu fiz algo que eu nunca tinha feito. Gastar tempo com os meus filhos. Fazia muito tempo que eu não gastava um momento bom com os meus filhos. E nessa quarentena eu estou podendo dedicar um tempo para os meus filhos. Inclusive, nós temos até uma delas que decidiu nesse tempo abrir mão do trabalho para poder agora permanecer só cuidando da filha, mesmo quando voltar aí o tempo de quarentena. Que caiu a ficha do como isso é precioso, como ela estava perdendo coisas que não têm preço. Exatamente. Então, queridos,
essa ideia de permanecer juntos é muito desafiadora, né? É uma ideia muito desafiadora. No começo do nosso relacionamento, né, no nosso primeiro ano de casado, foi assim um embate grande. Era um leão por dia. Tá aqui meu leão. Era um leão por dia que a gente precisava matar para poder suportar, sobreviver nesse tempo. Foi um tempo muito difícil. E aí a gente viu, poxa vida, mas que legal que a gente passou, porque a gente convive, eu e o Vinícius, nós convivemos assim 24 horas do dia. Não agora na quarentena, desde que a gente casou. Não só agora na quarentena. Então, por isso que a gente não está sentindo esse impacto. Porque desde que a gente casou, na verdade, a gente tem esse estilo de vida. Nós pastoreamos aqui na CDJ juntos, nós fazemos esporte juntos, nós dormimos juntos, almoçamos juntos, e é assim sempre nossa rotina. Tem alguns momentos que a gente está separado, mas é muito pouco. Então, isso foi um bônus para a gente, porque hoje a gente tem um testemunho para contar diante disso. Porque não foi algo que a gente não viveu, é algo que a gente vive, continua vivendo, e para a glória de Deus nós passamos, que o nosso primeiro ano foi muito difícil. Está com a palavra, meu amor. Então, até agora a gente mais problematizou a situação, né? Falando, poxa vida, que desafio, hein? Que desafio conviver, e não só nesse ambiente do casamento, mas com irmãos dentro de casa, com pai, com mãe, com filho, agora que o negócio estreita, que a convivência aumenta, e a gente pode estender essa reflexão para um ambiente de trabalho, até as pessoas que você está com saudade, você sabe como é difícil conviver com as pessoas. Boa noite aí, Pedrão, para você e para Eunice. Como é difícil conviver com as pessoas. E olha só, eu li uma frase hoje que eu achei muito interessante. A pessoa disse assim, esse tempo de quarentena é muito bom para se conhecer. Aí ela disse assim, eu já me conheci e descobri que eu sou um saco. Próximo, porque, na verdade, é difícil a gente conviver até com nós mesmos, é um desafio, né? Ainda mais com outras pessoas que são diferentes e tudo mais. Então, até o momento, nós praticamente só problematizamos a situação, mostramos o quadro, dados, divórcio, briga, situações de casais, situações familiares e tudo mais. E aí agora a gente vai partir um pouco mais para uma questão pragmática, para uma questão de reflexão prática que você pode aplicar na sua vida, que você pode refletir e fazer essa análise, perceber onde é que você pode mudar, onde você pode se enriquecer. A canção, ela fala, oi, meu amor, andei pensando em você, andei pensando em nós, e eu te amo. E aí depois a canção fala assim, oi, meu amor, me apaixonei por meus... Não, quando eu te conheci, me apaixonei por meus ideais, me distanciei das coisas reais. Hoje eu te amo. Então é muito comum quando a gente inicia um relacionamento. Um beijo aí pro papai e pra mamãe assistindo na TV. Deus abençoe, lindões. É muito comum quando a gente inicia um relacionamento, a gente se apaixonar pelos nossos ideais. A gente idealizar a pessoa perfeita. A gente monta e projeta no outro aquilo que a gente sempre sonhou, aquilo que a gente sempre quis. E muitas vezes a pessoa até mostra que ela não é aquilo, mas a gente está tão iludido, a gente está tão fantasiado mentalmente que a gente quer viver aquele ideal. Uma paixão cega, uma paixão que idealiza e que não é bom. Por quê? Porque gera frustrações. E a frustração não é algo gostoso de ser vivido. A frustração é uma expectativa não atendida. Então, certamente, se você coloca o outro num patamar ideal, você vai ser frustrado. Porque esse outro, ele é imperfeito, esse outro é pecador, esse outro é falho. Então, quando você se apaixona não por quem ele é, pela realidade dele,
quando você ama não quem ele é, não a realidade dele, não a realidade dela, mas sim os seus ideais, certamente você vai se frustrar. E quantas vezes, queridos, nos nossos relacionamentos, a gente está cobrando das pessoas um ideal. A gente está cobrando das pessoas um patamar inalcançável. Né? A gente quer idealizar, poxa, o meu marido, ele é super cavalheiro todo dia, super romântico todos os dias, eu queria que ele fosse muito bem sucedido financeiramente, que ele fosse romântico, que ele fosse engraçado, que ele fosse sensível, que ele fosse másculo, que ele fosse... E aí começa a montar um ideal, um monte de ideal e vive uma eterna frustração. E a outra pessoa também, ela se sente mal, porque ela poxa, eu não consigo agradar o meu cônjuge. Ela está o tempo todo se sentindo ali inadequada, né? E isso, queridos, é algo assim tão comum de acontecer, porque hoje as pessoas se baseiam muito nas redes sociais. Isso, e, boa. Cara, não tem frustração maior. A rede social, ela pinta o ideal o tempo todo. Não tem frustração maior para um ser humano do que ele se basear nas redes sociais. Querido, minha casa não vive arrumada o tempo todo. Minha casa tem bagunça, minha casa tem poeira, tem louça para lavar, mas eu mostro a pia quando ela tá limpa. Mas eu mostro a minha cama quando ela tá arrumada. Mas eu mostro minha sala quando tá tudo organizado. E se um dia ela mostrar desarrumada, foi programado por ela. Exatamente. E quando eu mostro o outro lado, tipo assim, é porque ele existe também. Não existe só um mundo perfeito, onde a casa é sempre perfeita, a cama é sempre impecável, a pia nunca tem louça, o marido é o perfeito. Não existe, querido. Que nem a Kilvia, ela faz comidas maravilhosas aqui, sem bajulação, né? Mas sendo realista. É um ponto forte da minha esposa, ela sabe cozinhar, assim, divinamente bem. Ela faz, assim, pratos simples, tipo um macarrãozinho com carne moída, ficar muito delicioso. E de vez em quando a gente compartilha isso com as pessoas. De vez em quando a gente até pode postar isso, mas vários dias lá em casa chegou a hora do almoço e não tinha nada fresco para comer. Eu preparei sanduíche para comer. Né? E aí, se eu permitir que o meu coração olhe para aquilo só na perspectiva ideal, nesse dia vai ter uma frustração. Poxa vida, e tudo mais. Aí talvez algumas mulheres assistindo essa live aqui, aí falando assim pro marido, olha amor, tu nem faz música pra mim, ele faz música pra ela, mas quanto tempo que eu não fazia uma música pra Kilvia? Entendeu? Eu fiz mais no namoro, porque no namoro também, se a gente for aceitar a realidade, o namoro é por si só um tempo de muita inspiração. A gente continua namorando, a gente continua inspirado, renovando o amor, buscando não cair na rotina, fazer coisas más, mas o namoro é um período, eu entendo pelo menos, né? Eu não estou ditando aqui a verdade absoluta nesse sentido, mas eu entendo que o namoro é um tempo de conquista natural, é um tempo onde você, principalmente no começo, busca vestir as melhores roupas e tudo mais, isso é algo natural, mas você pensar que isso vai ser durante toda a sua vida, todos os dias você vai acordar com uma pessoa bonitinha, com uma pessoa cheirosinha, é engano. Não funciona. Então, foi muito bom a gente entender... Aí a frase diz, me apaixonei por meus ideais e me afastei das coisas reais. Me afastei da Kilvia real, me afastei do Vinícius real e eu fiquei com uma utopia aqui, ó. O Vinícius utópico e a Kilvia utópica. E quando a gente está tentando viver com essa utopia, toda vez que eu olho para a realidade, o que acontece? Eu me frustro. Aí eu fico olhando para a utopia, querendo viver a utopia, aí quando eu olho para a realidade, eu me frustro. Por mais que a realidade seja maravilhosa, mas porque eu estou vivendo baseado numa dimensão dos anjos aqui, ó, numa dimensão inexistente. Então, uma primeira dica é você se apaixonar pelas coisas reais. É você amar as pessoas como elas são. É você aceitar as pessoas como elas são. É você abrir mão de utopias, de idealismos perfeitos que a pessoa nunca vai alcançar e você, poxa, cara, é assim mesmo. Conheço a Kilvia, ela me conhece e a gente se ama. Hoje eu me aproximei das coisas reais, eu me aproximei do almoço que não tá maravilha todo dia, eu me aproximei do marido
que não está super engraçado todo dia, mas mesmo assim a gente se ama. Isso é maturidade. Isso, querido, é tão maravilhoso de se viver, porque Libertador. você começa a admirar as coisas pequenas, sabe? Coisa que antes passava batido no seu olhar, devido você olhar tanto para algo que era ideal, você acabava perdendo as fagulhas que tornam o dia a dia mais gostoso, que tornam o dia a dia mais aconchegante. Você aprende a rir de coisas mais leves, você aprende a tornar as coisas mais prazerosas, sabe? Eu acho que leveza é uma palavra-chave que é derivada desse entendimento. Poxa, eu aceito a realidade da minha esposa, ela aceita a minha realidade, com as minhas limitações, com os meus acertos, com as limitações e os acertos dela. Eu acho que o que vem desse experimento, dessa decisão do casal, ou dos relacionamentos pai e filho e tudo mais, é leveza. Porque até mesmo, por exemplo, eu começo a aceitar a Kilvia como ela é. Querido, ela vai perceber isso. E ao perceber, ela vai ficar mais leve, ela vai se sentir mais à vontade, porque ela não vai sentir assim, uma cobrança tão ferrenha para alcançar um padrão que, poxa, está totalmente fora, desconfigurado dela, entendeu? Então, traz leveza para o relacionamento. Aí, só para deixar claro aqui para vocês, a gente vive o tempo todo nesse patamar do real? Não. A gente ainda, vez ou outra, quer se basear nos ideais. Mas isso é um exercício nosso, Deus tem nos ensinado a amadurecer nessa dimensão. Né? Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores, fala a palavra. Deus não amou o nosso ideal, Deus amou a nossa realidade e Ele enviou Jesus por nós com a nossa realidade podre, suja. Quando Jesus estendeu a sua mão, como fala a canção, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus e sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Antes da gente passar para o próximo aqui, que é Eu Só Conheci a Minha Criação, a tua história era contramão, hoje eu te amo. Vamos recitar aqui aquela canção? Quando Jesus estender a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus e sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Muitas pessoas estão esperando se tornar ideal, se tornarem ideais para ir até Deus. Querido, Deus, Ele está estendendo a mão para você do jeito que você está. Deus, Ele te aceita do jeito que você tiver, com seus defeitos, com as suas podridões, com as suas mazelas. Deus te aceita. Basta você crer em Jesus. Basta você se arrepender dos seus pecados e dizer assim, Senhor, eu te aceito. Vem entrar na minha vida, vem mexer na minha história, eu me entrego totalmente a Ti, o Senhor te aceita. Então, o segundo ponto da música é, quando eu te conheci, eu só conheci a minha criação. A tua história era contramão. Então, queridos, é outro ponto assim, muito forte, sabe? Porque as nossas crenças e os nossos valores, o nosso jeito de viver, estão baseados grandemente na maneira como nós fomos criados. Já tiveram algumas experiências humanas, por exemplo, do menino que depois ficou conhecido como Mowgli, que ele foi abandonado na selva e ele foi criado por lobos e ele se comportava como lobo. Isso é real, você pode ir atrás, tem pesquisas científicas nesse sentido. Ele andava de quatro, ele não andava em pé, ele andava como um lobo, ele uivava, ele se alimentava como um lobo. Por quê? Porque ele foi criado naquela dimensão. A gente, muitas vezes, quando está buscando formular um raciocínio, a gente puxa para o extremo para ficar mais fácil de visualizar, para depois trazer para um exemplo mais próximo. Então, a partir do Mowgli, o menino lobo,
a gente consegue perceber como a nossa criação influencia a nossa cosmovisão, como a nossa maneira de ter sido educado pelos nossos pais, sem fazer juízo de valor, sem colocar melhor, pior, certo e errado, mas simplesmente diferenças, como isso faz com que a gente pense que aquilo ali é o padrão, como isso faz que a gente pense que aquilo ali é o certo. E quando nós nos encontramos com outras pessoas, no nosso trabalho, no casamento, nas amizades, a gente está muito ligado à nossa criação, à nossa cosmovisão. E a criação da pessoa, muitas vezes, está na contramão da nossa. E é aí que tem que entrar o amor. Você ia falar? Não, eu até falar assim, que até nessa questão de filhos, querido, tantos pais machucam os filhos por não conseguirem entender a personalidade, não conseguirem entender, não conseguirem aceitar quem o filho é de verdade. É outro ponto, a personalidade. Exatamente, é outro ponto. Mas, assim, eu queria trazer para dentro desse contexto, né? De, tipo assim, a criação é diferente, vai na contramão, que é o que ele está trazendo, mas muitas vezes a gente machuca por não saber aceitar quem o outro é, né? Não conseguir aceitar a diferença do filho, não conseguir aceitar a diferença do esposo, da esposa, não conseguir aceitar a diferença do patrão ou perceber a riqueza do empregado, e perceber que existe ali, por trás de tudo isso, uma história, e que não é porque eu vivi, que o que eu vivi é o certo, não é porque ele viveu que o que ele viveu é o certo. Nós temos diferenças, e essas diferenças é que faz a gente ser um corpo vivo. Essa diferença é que faz a gente ser quem nós somos, porque a Bíblia até nos trata como igreja. Então, nós somos igreja. E a igreja, ela é o corpo de Cristo. Então, a igreja precisa ser multiforme. A igreja precisa de dedo, a igreja precisa de mão, a igreja precisa de veia. E tudo é muito diferente um do outro, querido. Tudo funciona de forma muito diferente um do outro. Então, a importância de nós sabermos respeitar e amar aquilo que o outro tem de diferente. Entendendo que o diferente não é o errado. O diferente é o diferente. E a gente precisa amar as diferenças. Pode ser errado, a gente vai já entrar nisso, mas às vezes é diferente e você precisa aceitar a pessoa, tanto com os erros quanto com as diferenças dela. Aceitar o erro é diferente de aceitar a pessoa. Certo? A gente vai falar sobre isso mais na frente. Mas só para ilustrar algumas diferenças aqui minha e daquilo. Eu quando eu estou falando algo, eu tenho uma tendência, pelo menos, a linearidade no raciocínio. Então, eu sigo assim um passo a passo aqui, ó. Que nem eu estava construindo. Eu estava falando de criação. Aí ela foi lá para a personalidade. E aí, se eu não me policiar, e cada vez está mais fácil, se eu não me policiar para respeitá-la, para saber conversar com ela, aí, tipo assim, vamos supor que tem só nós dois, a gente não tá na live, eu tô falando disso, ela vai lá para a personalidade. Amor, tu não sabe conversar, não, tu não tá entendendo o que eu tô falando, não. Aí ela já se sente totalmente desconfigurada, totalmente desmotivada, quando eu poderia aproveitar esse raciocínio dela, que não é tão linear, que é mais assim, como é que eu posso dizer, encaracolado, eu posso aproveitar esse raciocínio, que tem muita riqueza, que tem muita pegada, que tem muita sacada, que nem agora há pouco ela falou das redes sociais, eu disse, poxa, eu não tinha anotado isso, eu não tinha programado essa questão, mas realmente as redes sociais, elas nos fazem olhar para um padrão ideal. Essa é uma diferença nossa, eu tenho um raciocínio mais linear, ela tem uns raciocínios mais assim, eu não sei nomear, se alguém tiver um nome aí, pode colocar. Uma outra diferença nossa. Mas eu sempre estou no ponto. Hã? Mas eu volto para o ponto. Não, ela volta, ela desenvolve direitinho, só que é assim, ó. Eu saio daqui, chego aqui e ela faz assim, ó. Aí chega aqui. E às vezes, nesse desvio que ela faz aqui, tem um monte de riqueza que eu não ia pegar. Entendeu? Aí uma outra diferença nossa, quando a gente vai viajar. Isso é engraçado quando a gente compartilha com os casais, que geralmente tem um Vinícius e tem um Kilber. Quando eu vou viajar, meu querido, eu quero conhecer os pontos turísticos e tal, na medida do possível, mas eu quero descansar, entendeu? Eu quero curtir, se a gente for para um hotel bom, eu quero curtir a cama do hotel. Se o hotel tiver uma sauna, uma coisa quente, assim, eu gosto de ficar ali,
me deleitando. Eu gosto de tomar um café, ficar ali 1 hora tomando um café, lendo um livro, refletindo, curtindo. A Kilvia gosta de bater perna, meu irmão. A Kilvia, se ela for para São Paulo 500 vezes, ela quer ir para 25 de março, ela quer conhecer todos os pontos turísticos. Se ela for para o Rio de Janeiro, passar 2 dias, ela quer ir para o Cristo Redentor, para o Pão de Açúcar, para a Praia de Ipanema, para a Praia de Copacabana, e não pare. A viagem, para mim, nesse sentido, se torna extremamente cansativa, porque eu já volto, o meu conceito de viagem tem muito a ver com relaxamento, com descanso, e o conceito de viagem dela tem muito a ver com descoberta, com conhecer, com experimentar e tudo mais. Então, logo que a gente casou, na nossa lua de mel, isso ficou claro. Pedrão, já a gente vai falar sobre isso. Ter cuidado para não andar no speed de Gabriela. Eu nasci assim, eu vou ser sempre assim. A gente vai tocar sobre isso. É porque assim, queridos, geralmente a gente fala muito sobre isso que o Pedro escreveu, né? Sobre autorresponsabilidade, sobre você não se conformar com a maneira como você está, mas você buscar crescer como pessoa. A gente já fala disso o tempo todo. Quem anda perto da gente sabe que a gente fala disso o tempo todo. Mas a gente está trazendo hoje uma ênfase no outro ponto, que é eu aceitar a pessoa. Porque se eu vivo o tempo todo descontente, querendo corrigir, querendo mudar, o relacionamento fica um saco. Nesse período de quarentena, que a gente convive muito, fica insuportável. Então, voltando para a viagem, a gente tem essa diferença. Quem é certo? Quem é parecido comigo vai dizer que é o Vinícius. Quem é parecido com a Kilvia vai dizer que é a Kilvia. Mas, queridos, quem é maduro vai dizer assim, não tem certo e não tem errado, são características diferentes, e o legal do casal é quando eu consigo flexibilizar um pouco para ela e eu consigo entender, poxa, cara, hoje eu não tô afim, mas ela vai de repente com uma amiga, ela vai só, ou às vezes eu vou com ela mesmo sem querer e a viagem vai ser massa, ou às vezes ela diz, não, Vinícius não quer ir, ele vai ficar, mas ele tá curtindo aí do jeitinho dele, amém, show de bola, amor, pode ficar tranquilo, eu quero que você aproveite também. Então, essa aceitação, ela torna o casal unido estando juntos. Porque se a gente tivesse separado, ela viaja para um canto, eu viajo para outro, não tinha perigo de ter briga. Liga ali, não é só para dizer como é que tá e tudo mais, nem ter briga. Mas uma viagem juntos, a gente passa por esse desafio. Só mais um exemplo aqui, rapidinho. Acho que vamos acelerar, não? Porque... Só mais um exemplo aqui rapidinho que eu acho que o pessoal vai se identificar. Eu fui criado de uma maneira que colocar uma mala na cama não é algo muito bom. Tipo assim, poxa, a mala passa por todo canto, esteira de aeroporto, colocar na cama não é muito legal. Ela, e eu conheço pessoas também, tem um Thomas aqui que tá na live e tudo mais, tem a maior naturalidade de chegar e colocar uma mala na cama. Não acha nenhum problema, não vê nenhuma disfunção nisso aí. Quando nós casamos, a gente precisa alinhar isso, a gente precisa respeitar isso. Eu preciso, assim, cara, eu posso até não concordar com aquilo, viu? Eu posso até não achar legal ela colocar a mala na cama, mas eu não vou crucificá-la. Eu não vou dizer que ela tá errada e que eu tô certo. Porque a gente tá com criações diferentes. E a criação influencia muito no nosso comportamento. Até hoje nunca morri. Bota a mala na cama e nunca morri. A gente não morre por outras coisas também que pode melhorar, né? Mas assim, a gente vai flexibilizar, não briga por isso de jeito nenhum. Hoje em dia, de vez em quando, ele coloca a mala na cama. Até eu coloco. Esse foi um dos pontos que eu flexibilizei mais. Outros pontos ela flexibilizou mais. E aí agora a gente vai entrar num ponto que eu acho que vocês estão assim, mais voltados para ele, né? Pelo menos pelo que eu ouvi no comentário. Lembrando que a gente falou de ideal e real. E é legal quando você fica no real, foge do ideal, fica no real. Nós falamos de criação. É legal quando você compreende que o outro tem uma história diferente da sua. E você aprende a respeitar essa história, aprende a entender. Deise, eu acho que a herança foi essa daí mesmo. Mãe enfermeira, né, muito ligada à limpeza e tal, mas tudo é ponto de vista. Talvez tenham enfermeiras também que façam diferente, que nem essa pessoa que eu falei, o Thomas é médico, né, mas ele coloca a mala na cama e tudo mais. Uma vez ele fiquei assustado, ele chegou no hotel comigo, colocou logo a mala na cama. Rapaz, deixa eu botar a mala na cama. Mas aí, depois a gente foi se acostumando. Então falamos a mala que ele leva pro plantão. Falamos de criação, a importância de respeitar, de conhecer a criação do outro. Vários aconselhamentos de casais a gente acaba
indo para a criação da pessoa. E agora, olha só, vamos montar aqui uma tensão produtiva. O que é tensão produtiva? É quando você tem um ponto puxando de um lado e um ponto puxando de outro, num equilíbrio, numa produtividade. Se você afrouxar demais, fica foló. Se você puxar demais, arrebenta. Então, como essa tensão produtiva... Amor, eu te aceito do jeito que você é, eu te aceito com os teus defeitos, de cooperação, de edificação, que é onde entra a situação de eu, poxa, não é porque eu te aceito do jeito que você é, que eu não posso contribuir com a tua vida, que eu não posso fazer uma crítica construtiva, que você não pode me mostrar. Hoje mesmo, a gente estava falando com uma determinada pessoa numa negociação, e aí teve uma hora lá que eu falei uma coisa e a Kilvia deu aquele velho toquezinho nas minhas costas e vai dizer, amor. E aí eu vi, poxa, cara, que legal, porque eu não estou só. Tem uma outra pessoa aqui para me contribuir, e eu posso contribuir na vida dela. Então, quando nós temos esse equilíbrio da atenção produtiva, eu estou te cooperando, eu estou cooperando na tua vida, eu estou te edificando, eu estou usando as minhas habilidades, a minha história, os meus aprendizados, a minha carga, para acrescentar e para somar em você. Como eu tenho certeza que eu posso dizer assim, cara, muita coisa eu aprendi com o Vinícius, muita coisa eu mudei com o Vinícius para melhor, mas ao mesmo tempo eu quero afirmar a minha aceitação contigo. Ao mesmo tempo eu quero dizer assim, amor, fica confortável porque você já é aceita. A Kilvia tem muita coisa para acrescentar em mim, ela percebe algumas coisas que talvez eu não perceba, e ela quer me mostrar, ela quer me ajudar, ela ora por mim, ela dá o exemplo, ela me faz refletir, e ela me faz uma pessoa melhor, porque eu acho que os relacionamentos eles devem ser construtivos, os relacionamentos eles devem ter o seu ambiente de confronto, mas ela me mostra um ambiente de plena aceitação, onde eu não me sinto inadequado no casamento, onde eu não me sinto inadequado na relação. Sabe qual é um dos sentimentos mais importantes para o ser humano? Pertencimento. E a gente só pertence a algo que a gente é adequado. Quando nós não somos adequados a algo ou a alguém, a gente não pertence àquele algo ou àquele alguém. Então é importante, poxa, o meu pastor ele está me discipulando, meu discipulador, meu líder, ele está me ajudando a vencer, mas ele me ama, ele me valoriza, ele me aceita do jeito que eu sou aceito por ele. Então a gente fala nessa canção, eu te aceito, meu amor, te quero bem. Tu me aceitas, meu amor, tu me quer bem. Eu me sinto bem quando ela me aceita. Eu me sinto bem quando ele me aceita. Então, eu posso ser o melhor corrigidor do mundo. Se eu não aceitá-la, ela não vai se sentir bem. Nos relacionamentos mais íntimos, mais do que correção, a gente quer aceitação. A aceitação tem que estar embaixo, a correção tem que estar em cima. Se a gente inverter isso aqui, essa correção que está embaixo, ela não vai fluir, porque a pessoa não se sente aceita. Então, a aceitação nos relacionamentos pessoais é um pressuposto para a correção, é um pressuposto para a edificação. Uma coisa é um relacionamento impessoal. Não, o professor que está falando não tem nada. Talvez você não tenha essa demanda sobre ele, mas ainda muita gente tem. Mas nos relacionamentos íntimos, pessoais, igreja, família, amizade, é importante demais a gente demonstrar aceitação antes de querer ficar trabalhando só correção o tempo todo. E aí nós... Esse é um ponto muito legal, assim, para a gente estar sempre refletindo, porque às vezes com a intenção boa de querer que o outro cresça, de querer que o outro evolua, de querer que o outro se torne alguém melhor. Um desejo legítimo. Um desejo legítimo, né? Uma coisa ótima, mas que acaba sendo ruim. Por quê? Cito o exemplo da água, depois. Eu tava pensando nisso. Que acaba sendo ruim. Por quê? Porque ninguém gosta de ser corrigido o tempo todo. Ninguém gosta de ser repreendido o tempo todo. Nunca tá bom. E às vezes, querido... Eu tenho certeza que muitas pessoas que estão ouvindo essa live têm essa impressão. Nunca tô bom o suficiente pro meu cônjuge.
E às vezes a gente volta para aquele primeiro ponto. Você quer que a pessoa se torne o seu ideal, quando na verdade você está machucando, você está estrangulando a outra pessoa para ela se tornar algo que ela não é, e você não fica bem, a outra pessoa não fica bem, e vira um relacionamento doentio, um relacionamento cheio de ferida, um relacionamento cheio de dor. E, querido, eu vou lhe citar aqui um exemplo, que é um exemplo que a gente usa muito, né? Que diz assim, a água, ela é boa e ela é essencial para o ser humano. Não tem nada melhor do que você beber um copo de água você estando com sede. Mas, querido, um copo de água, você estando já cheio de água, é insuportável. Água demais, você se afoga. Então, ninguém precisa de água demais, ninguém precisa de nada demais. Você só precisa aceitar a pessoa do jeitinho que ela é. Significa que não vai tratar? Que não vai cooperar? Não, é como o Vinícius falou. É aquela cordinha lá, que precisa estar sempre no equilíbrio. Você coopera, você aceita. Você aceita e você coopera. Eu vou cooperar porque eu já te aceitei do jeito que tu é. E é melhor que se fosse assim, para a gente crescer junto, para a gente evoluir mais junto como casal. Mas não cooperar de uma forma que vai estar estrangulando a outra pessoa, que vai estar machucando a outra pessoa. Então, esse é um ponto, assim, que eu acho... Eu não sei se é porque eu já tive muito problema com rejeição, né? Tanto no sentido familiar, como em alguns outros casos. Mas esse é um ponto que eu acho, assim, primordial. Você entender que a pessoa é diferente de você e você aceitar e amar ela do jeitinho que ela é. E quando você puder, você ir ajudando, fazendo ela se tornar a semelhança de Jesus e não aquilo que você deseja que ela seja, mas semelhante a Jesus. E Jesus é assim, multiforme. Eu sempre digo isso porque é algo importante de ser lembrado. E olha só, eu te aceito, meu amor, te quero bem. Tu me aceitas, meu amor, tu me quer bem. E o mais importante, nós aceitamos a Jesus, o tempero do amor, certo? Então, o mais importante no relacionamento para ele se manter é Jesus. Isso aqui eu não estou falando frase repetida, clichê, jargão. É o que a gente vive. O nosso relacionamento tem como base de sustentação Jesus. Por quê? Porque quando eu não estou mais com vontade por ela, quando eu não estou mais com ânimo por ela, quando eu não tenho mais motivação por ela, Jesus é quem me sustenta. Quando ela não encontra mais no Vinícius motivos suficientes para permanecer, ela encontra sempre em Jesus motivos suficientes para permanecer. Então, nós falamos o seguinte, nessa canção, que o amor no relacionamento é a mistura de nós dois. Uma mistura, o quê? Imperfeita, porque são duas pessoas imperfeitas, mas real. E que fica tão gostosa com o amor. E quem é o amor? É Jesus. É Jesus. Então, Jesus é o tempero do amor excelente que faz o nosso relacionamento ser um relacionamento abençoado. Tá bom, queridos? Então, que essa live possa ter abençoado você. Ela vai ficar gravada, depois você pode mandar para um casal que você conhece, que você quer abençoar, para uma família, para uma pessoa que precisa saber lidar melhor nos relacionamentos, com mais leveza. Isso abençoou muito a nossa vida, é uma palavra inspirada, assim, que Deus colocou realmente no nosso coração, uma palavra rema, que Deus, assim, encheu, que a gente já está praticando e que a gente quer compartilhar com o máximo de pessoas possíveis. Porque aquilo que Deus nos deu não é para morrer em nós, mas é para que vá além e alcance milhares de pessoas, milhões de pessoas, para que alcance as multidões, tá bom? Deus abençoe. Eu queria só citar um exemplo dessa questão. Ontem mesmo eu estava falando com uma pessoa que teve uma discussão no casamento e tudo, e aí eles estavam ruins um com o outro, e ele disse para ela sair de casa e tudo, e nisso ela saiu,
E aí eles brigando e tudo, aquela confusão, essa pessoa me ligou para pedir um conselho e tudo. E o marido pediu para a esposa voltar para casa. E ela disse, mas eu não sei se eu vou voltar, porque senão ele vai querer viver fazendo isso comigo sempre. E, querido, quando a gente entende em quem a gente confia, a gente muda o nosso pensamento. Aí essa mulher é uma mulher cristã e tudo, e eu disse a ela, olha, talvez vá acontecer isso outras vezes, talvez ele vá fazer isso outras vezes, mas se o teu marido está te pedindo para voltar para casa, você tem que voltar para casa. Por quê? Porque sua confiança não está no seu marido. Sua confiança está em Jesus, está no Senhor. E se Ele governa a tua vida, Ele vai saber conduzir tudo que vai precisar ser feito. Então, querido, às vezes a gente precisa entender que a nossa confiança tem que estar no Senhor. O outro é falho, Amém. O outro vai pecar, o outro vai falhar, o outro vai errar. Só que você precisa entender que a sua confiança tem que estar no Senhor. A nossa sujeição, primeiramente, é ao Senhor. Consequentemente, a gente se sujeita ao nosso marido. Mas a gente não se sujeita porque a gente confia no nosso marido. A gente se sujeita porque a gente confia no Senhor. E o Senhor sabe o que é melhor para mim. O Senhor sabe o que eu preciso, o Senhor sabe o que eu necessito. E com certeza, o Senhor vai fazer aquilo que alegra meu coração, o Senhor vai fazer aquilo que vai me transformar à imagem de Jesus, o Senhor vai fazer aquilo que é melhor para mim. Aleluia. Mesmo que eu não entenda. Então é isso. Eu espero que Deus abençoe a vida de vocês, que Jesus seja o temperinho do amor de vocês, que seja por causa de Jesus que vocês sobrevivam à tempestade, que Ele seja o motivo de você estar e de você não estar, que Ele seja o motivo de você sentar ou de ficar em pé, que Ele seja o motivo de você abraçar ou de não abraçar, mas que você não perca em nenhum momento a visão, o foco da pessoa de Jesus, porque Ele é quem nos sustenta, Ele é quem nos guarda, Ele é quem nos livra, e eu quero desejar a vocês uma ótima noite na presença do Senhor. Se você gostou, deixa o seu joinha, ativa o seu sininho, se você ainda não ativou, se inscreve aí no nosso canal. Compartilha com pessoas Compartilha. queridas. Não é porque a gente não tem o desejo de ficar famoso, não se trata disso, nenhum. dessa mesquinharia não, tá bom? Não é o nosso objetivo. Para alguns é a mesquinharia, mas não é o nosso objetivo. Nosso objetivo é divulgar aquilo que Deus tem trazido para o nosso coração, para a nossa vida, porque a gente sabe o poder transformador da palavra de Deus. Muitas pessoas têm sido transformadas a partir da palavra de Deus fluindo de nós, fluindo de você, fluindo daquele que está servindo a Deus e amando Jesus. Então, não fique passivo, compartilhe e que Deus abençoe, tá bom? Beijo, mãe! A mãe tá aí, ó. Depois a gente vai, se Deus quiser, gravar a música e colocar para vocês. Deus Beijo, abençoe. Deus abençoe a todos.